Então, o que a gente tem aqui? Que a palavra comportamento, ela vem do latim, comportare, onde eu tenho duas palavras unidas, né? A palavrinha com, que significa junto, e a palavra portare, que significa carregar, transportar. Então, basicamente, quando eu falo em comportare, em comportamento, eu falo de trazer junto. Então, vamos tentar entender um pouquinho como que isso significa na prática. Pensem da seguinte maneira: quando a gente vai para uma entrevista de emprego, eu já tenho uma noção. Então, assim, espera-se que se eu estou indo para uma entrevista de emprego, eu vou dar uma olhadinha ali, como que é a empresa, quais são os valores que aquela empresa tem, o que aquela empresa faz, desde quando que ela existe, se ela é uma empresa regional, estadual, nacional ou global, tá? Então, é importante, sim, que eu saiba para onde eu estou indo, né? Para eu entender, principalmente até se aquela empresa coaduna com os meus valores pessoais. Então, olha que interessante, gente, quando a gente pensa da seguinte maneira: eu posso mostrar as qualidades que eu tenho, ou até aquelas que eu estou buscando atingir, em uma hora de encontro ali naquela entrevista, tá? Então, naquela entrevista, eu consigo, de uma certa maneira, assumir a atitude que eu acredito que aquele recrutador espere da pessoa que vai ocupar aquela vaga para a qual eu estou concorrendo. Tudo bem? Eu estou no processo seletivo. Se a gente trazer isso para a nossa vida pessoal, eu posso fazer isso no encontro amoroso. De repente, eu saio com uma pessoa que eu tenho interesse, que eu estou gostando dessa pessoa, que eu quero conhecer mais, e não é naquele momento que eu vou mostrar todas as minhas fragilidades, que eu vou mostrar todas as minhas inseguranças, ou vou mostrar aquilo que eu considero em mim como pontos fracos. Então, eu vou conduzir aquela conversa de maneira que eu consiga fazer uma propaganda positiva a meu respeito, né? Só que então agora a gente chega nessa coisa do além do papel, né? Do comportamento, do trazer junto. Uma coisa é eu desempenhar um papel social ali e eu representar um papel. Então, se a gente for pensar numa outra palavra que também ela vem do latim, que é personalidade, e a gente pegar ali a palavrinha persona, o que significa persona, né, do latim? Significa máscara. Então, olha que interessante, né? É porque o que tem a ver personalidade com máscara? Porque a gente representa papéis sociais. Se a gente for observar, para vir fazer aqui essa conversa com vocês, eu tentei melhorar um pouquinho, né? Tentei dar uma melhorada naquilo que o DNA me trouxe, mas assim, você passa uma maquiagem, você arruma o cabelo, você prepara uma apresentação. Então, e aqui eu estou falando com você de uma maneira mais séria. Certamente, quando eu estou num momento mais informal, não é dessa maneira que eu falo. Então, eu estou aqui representando um papel de maneira a me encaixar naquilo que é esperado. Né? Então, se você está no trabalho, você não vai atuar da mesma forma que você atua quando você está brincando com os seus filhos. Né? Então, esses são os papéis. Só que algumas pessoas, às vezes, extrapolam essa representação. Só que quanto mais distante é um comportamento, um papel que eu represente daquilo que seja o meu natural, quanto mais distante aquilo que eu estou representando é dos meus valores, das minhas crenças, daquilo que realmente eu pratico no meu dia a dia, mais difícil é sustentar esse papel. Então, vamos supor, voltando naquele exemplo, se na entrevista de emprego eu for aprovada e eu assumir aquela função na empresa, eu for contratada, ou se naquele encontro romântico eu começar a me relacionar com aquela pessoa, vai chegar um momento que eu não vou conseguir ficar equilibrando tantas representações que eu fiz e eu começo a mostrar o meu eu. Então, quanto menos eu tiver fingido, mais fácil é de eu sustentar aquilo que eu representei no começo, né? Agora, se eu tentei mostrar uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou, ou se aquela empresa quiser de mim algo que não foi pedido lá no começo e que comece a ir de encontro às minhas crenças e valores, mais difícil vai ser, inclusive com o risco de um adoecimento mental ou mesmo de um adoecimento físico. Né? Então é importante que a gente pense nesses comportamentos que a gente assume no dia a dia por conta disso também.